Bom dia. Vamos ver se dá certo isso. Costura comigo. Gente, seguinte, eu decidi trazer para vocês esse hobby que é meu e que faz muito sentido eu dividir com vocês. Porque às vezes o filho vai para casa do pai e eu me lembro que quando eu tive essa experiência, né, do Hector ir para casa do pai dele, eu me senti muito sozinha. Eu fiquei sozinha em casa, eu não sabia o que fazer. Nessas horas o hobby salva. Se você costura, se você faz crochê, se você pinta, né, vira uma atividade aí super legal. Para você fazer quando seu filho vai para casa do pai, sem contar que isso trabalha a ansiedade, isso trabalha a concentração, isso trabalha o relaxamento, isso trabalha a depressão. Então, eu decidi trazer esse meu hobby para vocês, porque eu faço, né, de tempos em tempos ele também com uma recomendação médica aí de concentração, de ansiedade. E eu quero conversar com vocês enquanto eu costuro. Mas fica a dica aí de você já de cara pensar que hobby que eu posso ter ou que tipo de coisa que eu posso fazer para quando meu filho for para casa do pai eu ter esse momento comigo mesma, tá? E costurar é algo realmente que para mim, pelo menos, é bem legal. Gente, seguinte. Eu no primeiro momento estou fazendo aqui uma calça que a gente chama de calça Aladim, que vai usar bastante. Calma que eu tô ajustando a câmera e vendo a calça Aladim. E eu quero conversar com vocês, mães, que têm medo de recomeçar. Eu sei que às vezes eu pareço repetitiva nesse tema, né? Porque eu já falei disso em outros vídeos, eu já falei disso em outros momentos, mas porque realmente eu assisto muitas mães frustradas por serem separadas e ao mesmo tempo sem coragem para recomeçar, com medo de recomeçar. E eu preciso dizer, peraí, deixa eu só pegar um negócio aqui. Eu preciso dizer, que para você recomeçar, basta você entender que todo o seu passado serve como escola do seu futuro. Se você olhar para o seu passado e entender que dentro do seu passado você consegue pegar todas as ferramentas, coisas erradas que você fez, né? E construir algo melhor no futuro, fala se não faz sentido. Você teve um casamento e esse casamento não foi bacana. Se você parar para pensar, por que ele não foi bacana? Onde foi que eu falhei? Onde foi que ele falhou? O que eu posso ficar atenta para um próximo? Se você olhar para o seu passado como escola do seu futuro, ele vai ter muita coisa maravilhosa, muito ensinamento maravilhoso aí para você seguir uma próxima relação. Ou você, por acaso, desistiu de andar de bicicleta na primeira queda. Quando você andava de bicicleta, você provavelmente deve ter caído. Provavelmente quando você subiu, você não sabia pedalar. E você continuou insistindo, pedalando, caindo uma vez, caindo dois, caindo três. E aí a pergunta é, por que raios o casamento é diferente? Por que será que o casamento precisa ter um só o resto da vida? Por que não você recomeçar, assim como um dia você recomeçou com a bicicleta? Por que não você subir em cima da bicicleta e você experimentar mais uma vez, e duas, e três, até você andar de bicicleta e você sentir orgulho do jeito que você anda de bicicleta? Gente, eu tô no meu terceiro casamento, né? E eu preciso deixar bem claro aqui que eu senti medo. Não foi uma falta, que as pessoas falam assim, coragem, né? Nossa, como você é corajosa. Deixa eu só falar uma coisa, para você ter coragem, antes você teve medo. Então se eu tive coragem, antes eu senti muito medo. E no meu terceiro casamento, o meu maior medo era, e se eu casar de novo e ter outro filho, porque a minha vontade de experimentar, eu tinha um desejo, gente, eu tinha uma vontade de experimentar ter uma casa com pai, mãe e filho morando dentro dela. E eu também tinha um desejo muito grande de mostrar para o meu filho o que era uma família, porque eu me separei quando ele tinha um ano e 8 meses, e eu queria mostrar para ele essa família de pai e mãe dentro da mesma casa, de ter irmão, eu queria muito dar um irmão para o meu filho. Então, eu decidi caçar, buscar, enfrentar, e eu usei muito do meu passado para poder olhar para o meu futuro, né? Então, quando a gente aqui pensa, nossa, Mi, eu não quero
começar de novo, porque vai que eu erro, eu não quero, porque vai... Tá bom, então eu vou falar uma frase que as meninas do Asas brincam comigo, porque um dia eu falei isso e vou falar aqui pra vocês. Por acaso, por medo de fazer cocô, você deixa de comer? Aquela pausa de pensamento. Fala sério, você deixa gente de comer? Com medo de fazer cocô? Não. Então a verdade é o seguinte, e claro que eu não falo cocô no Asas, eu falo uma coisinha um pouquinho mais fofa, eu falo cagar mesmo, por medo de cagar, você não come, é isso, entende? Então, pera lá, deixa eu entender, você não vai viver aquilo que você deseja, o prazer de repente, isso gente, se você tiver prazer em ter um relacionamento, se for um desejo, tá? Eu tô aqui falando de algo que era um desejo para mim. Eu tinha o desejo. Então, qual é o seu desejo? Se você descobrir aí qual é o seu desejo, você tem que ir atrás dele, independente do medo. Porque o medo, ele existe sim. O medo, ele existe, tá? Em todos nós, o medo existe. A questão é o que você faz com o medo. É como você olha para ele. E a nossa cabeça, né, o nosso cérebro, ele funciona assim. Né? Ele nos protege, ele quer nos proteger. Então ele pega as experiências negativas e ele coloca num lugar, né? Deixando a gente em alerta, mas esse alerta é necessário. Graças a esse alerta, graças ao que você viveu, graças ao que você passou na sua vida, hoje você pode falar, esse caminho não é legal. Eu não vou por esse caminho não, porque eu já fui por ele e ele não foi legal. Ou seja, você tem experiência, entende? Então, você olhar para a sua história e você acreditar na sua felicidade, atrás da sua felicidade, é o mínimo que você pode fazer por você mesma. A verdade é essa, tá? Então, meu convite aqui para você é não desistir de você, não. Desistir de você é algo que não vai fazer sentido. E eu fico assim, às vezes eu converso com mulheres mais velhas, ou em consultório mesmo, né? E eu percebo muitas dizendo assim, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu teria me relacionado. Eu acabei dando prioridade para o meu filho, eu acabei dando prioridade para o trabalho, porque eu precisava trabalhar, e eu não dei atenção a ter um relacionamento, eu não dei atenção a ter um namorado, e hoje eu sinto falta, porque hoje eu tô aqui sozinha, né? E eu sinto falta disso. Então percebe? Será que a gente precisa chegar lá com seus 80 anos, 70 anos, sozinha, ser aquelas velhinhas que tá sozinha, e sentir arrependimento? Pode até ser que eu chegue velhinha aos 70 anos, sozinha. Mas uma coisa eu tenho certeza, absoluta. Eu vivi. Eu não sobrevivi. Eu vivi. Eu arrisquei. Eu fui atrás de novas experiências. Eu peguei sim, até hoje eu faço isso. Eu pego tudo que eu aprendi, calma, não é o fim. É o começo de uma nova história. Então deixa eu pensar. O que está no passado me define? Não, não me define. O que está no passado serve para quê? Serve para me ensinar. Tá ali a escola. Então, o que tem lá no passado que eu posso aprender? O que diz sobre mim? Porque, olha, gente, muita gente, tá? De verdade, muitas mulheres e gente de um modo geral, a gente não consegue lidar com as falhas, né? Sobre nós mesmos. Então, a gente se defende o tempo todo. E o que a gente precisa entender é que a única coisa que está nas nossas mãos são os nossos comportamentos. O que o outro fez, a gente não consegue fazer nada. Concorda comigo? Se eu falar assim, ele foi embora com a minha felicidade, eu sinto muito. Porque agora ele foi embora com a sua felicidade, você vai fazer o que com ela? Se ele levou ela embora. Agora, se você traz, peraí, a felicidade está na minha mão. Então, que bom. Eu tenho poder sobre ela. Eu posso fazer ela diferente. Eu posso experimentar uma coisa diferente. E tá aí. A nossa cabeça funciona assim. Ela precisa entender. Ela precisa entender o que ela precisa fazer para te manter seguro, para te manter protegido. Ela precisa.
Então, ela realmente, como eu disse, ela fica mandando alerta pra você. Mas você hoje pode olhar pra isso e falar, beleza, obrigada cabeça, obrigada cérebro, obrigada por essa preocupação comigo, valeu. Eu vou pegar isso e vou pra um caminho diferente. Vai dar medo? Claro que vai. Quando eu decidi engravidar de novo, eu realmente senti muito medo. E isso me levou para um lugar de autoconhecimento muito interessante. Porque eu tinha dois caminhos. Ou eu deixava esse desejo, né, de ter mais filhos, de morar com pai e mãe dentro da mesma casa, de ter essa experiência de lado. Ou eu ia com medo mesmo. Ou eu arriscava e ia com medo mesmo. E aí? Dá pra ir com medo? Dá? Primeiro você precisa descobrir o que você quer. Porque a verdade é que a maioria das pessoas não sabem aquilo que ela quer. Ela não sabe. E aí você primeiro precisa avaliar o que você quer, o que você deseja, né? Para só depois você... para só depois você fazer uma escolha. Você precisa ter certeza se o lugar que você está indo é um lugar que você deseja. Agora, se você não sabe nem para onde você ir, qualquer lugar vai servir. Aí qualquer Zé Mané que aparece na sua frente, você topa. Porque você está carente. E você não escolhe ele porque você tem um projeto, você tem um plano, você tem um desejo. Você escolhe ele porque você está carente. Gente, olha só. Quando você entra para uma faculdade, o que você faz? Você não planeja, você não pesquisa, você não estuda. Não é verdade? Por que o casamento é diferente? Pro relacionamento é diferente. O que você quer com um namorado? Você quer sair? Você quer ter momentos no final de semana? Você quer casar e ter mais filhos? O que você quer? Você precisa saber o que você quer. Que tipo de homem você quer? Você quer um homem que goste de ler livros, um homem que gosta de sair para um show, um homem que goste de beber vinho, ou um homem que prefere uísque? Ou você prefere um homem vegetariano, ou um homem que gosta de uma carne sangrando? Você tem que fazer um projeto. Que tipo de homem você quer? Para você entender onde que você vai entrar, que relacionamento que você vai ter. Senão, você permite com que o seu inconsciente domine as suas escolhas. E aí você vai para um lugar e você tá carente, com vontade de beijar, de abraçar, de sentir amada, porque isso é uma necessidade humana. E aí você vai para um lugar e quando você vê, você você pegou o primeiro cara que te deu oi. Você abraçou a ideia de namorar o primeiro cara que te deu um pouco de atenção. E esse é o perigo, tá aí o perigo. Se você sabe o que você quer, quando o cara chega até você, é você que escolhe. Você não é escolhida. É você que escolhe. O cara chega até você, ele te apresenta e você tem um checklist na cabeça de coisas que você precisa descobrir sobre ele para você avaliar. É como se fosse uma entrevista de emprego. Quando você é chefe de um departamento e você precisa entrevistar pessoas para saber se elas funcionam para o cargo, você sabe o que você está procurando, não sabe? Então por que com o namorado é diferente? Por que com o marido é diferente? Porque a gente não planeja, a gente não projeta, nós não fazemos escolhas, nós nos deixamos ser escolhida. E aí a gente se engana na ilusão do abraço, do beijo, da meia dúzia de elogios, porque você não sabe o que você quer. E aí realmente qualquer sapinho funciona. Qualquer Zé Mané tá dentro. Qualquer Joãozinho ali te pega. Então, fortalecer, a sua autoestima e 2, você saber o que você quer é o primeiro passo para você ter sucesso. E você só sabe o que você quer, sabe por quê? Porque você sabe o que você não quer. Porque você teve uma experiência no passado. Porque você casou em algum momento, porque você teve namorados no passado. E essas relações te ensinaram algo. O que elas te ensinaram? É sobre isso. Você sabe o que você quer? Porque se eu perguntar agora pra você, viu, o que você prefere? Você prefere churrasco ou você prefere comer uma massa pra gente almoçar no domingo? Você já experimentou os dois, certo?
Você experimenta, com vontade de churrasco. Eu quero um churrasco, porque dentro de você, você sabe o que tá aí. Você sabe, porque você sabe o sabor do churrasco, você sabe o sabor da massa. Você teve uma experiência com esses dois alimentos e agora você pode escolher. Não é diferente para a relação, não é diferente para o casamento. Pelo contrário, você consegue fazer escolhas através dessas experiências que você já teve. Você sabe que é interessante? Eu fui falar disso, né? Calma aí que agora vocês vão... Deixa eu ver como que eu faço pra vocês me enxergarem aqui. Peraí. Eu vou... Pá. Eu lembro direitinho o dia que eu comi comida japonesa a primeira vez. Eu lembro claramente que eu peguei... me falaram, vai ter comida japonesa. Eu tava na casa de um namorado. Eles adoravam comida japonesa. E eles me falaram que ia ter comida japonesa. Gente, olha, a hora que eu vi aquele peixe cru, eu falei, nossa, deve ser horrível. Aí eu falei, pô, já tô aqui, a mãe dele fez com tanto carinho, né? Vou comer esse negócio. E eu lembro que a primeira vez que eu comi a comida japonesa foi muito estranho. Eu coloquei aquele peixe cru na boca e me deu uma sensação. Molhei no shoyu. Aí eu falei, quer saber, eu vou pôr bastante shoyu. Eu lembro que eu pus tanto shoyu, que a hora que eu peguei o peixe, eu não sabia segurar no negócio, o peixe caiu no potinho de shoyu, shoyu na minha roupa. Morri de vergonha. E hoje, gente, eu amo comida japonesa. Às vezes eu acordo e falo, quero comer comida japonesa, aquele peixinho cru, gostoso. Como que eu sei que eu gosto de comida japonesa? Como? Eu sei que eu gosto de comida japonesa porque um dia eu comi. Mas no dia que eu comi foi estranho. Eu também sei que alguns alimentos, quando eu como, eu não gosto. É sobre isso. Você entende? É sobre isso. O problema é que a gente foi, infelizmente, criada pela Disney. Nós fomos criadas pela Disney. Tá? E aí, minha amiga, a Disney ensina você que você é uma coitada, que você é uma menininha que não escolhe nada, que você tá lá no castelo, presa, ou que você tá sem voz, ou que você tá adormecida, ou que você tá desmaiado porque comeu uma maçã envenenada. Tipo, você é sempre a tonta, né? Que tá lá no castelo, presa, esperando pela salvação. A sua vida é uma desgraça e você fica sentadinha esperando um homem lindo e maravilhoso bater na sua janela, te mostrar um tapete mágico, você subir nesse tapete mágico e voar e ser feliz para sempre. Ou então aquele homem maravilhoso que vai devolver a sua voz, né? E depois, o mais interessante de tudo, sabe o que é? Os desenhos da Disney acabam no casamento. Ninguém mostra depois. Ninguém mostra os desafios do casamento. Ninguém mostra eles grávidos. Ninguém mostra o que acontece depois que Ariel teve um filho do Eric. Ninguém mostra. E aí a gente fantasiou. Nós fantasiamos. Calma, vou mudar de lado. Só que a gente cresce, certo? E a nossa cabeça continua lá no passado, desejando o sonho do príncipe encantado. E a gente fica esperando ele aparecer. A gente fica esperando ele nos escolher. Quem aí é mais 40 a mais vai lembrar da época que existiam bailinhos com vassoura? Vocês são dessa época? Existia bailinho com vassoura? Que coisa mais doida, né? A gente sentava no banquinho. Era divertido. Mas a gente sentava no banquinho e ficava sentadinho esperando o cara que você gosta te chamar pra dançar. Proatividade zero. Aí escolhia aquele cara que você não tava afim, mas você dançava. E você ficava torcendo para aquele que você gosta pegar a vassoura e ele te escolher. Os mundos mudaram, meu povo. E nós mulheres podemos sim fazer as nossas escolhas
com amor, com sabedoria e com experiência. A diferença entre uma menininha de 18 e uma mulher de 40, de 30, que já foi casada, que já teve filhos, é a experiência. Gente, eu realmente espero que eu tenha feito tudo certo nesse corte aqui. Porque eu tô conversando e costurando e cortando ao mesmo tempo. E eu já cortei, conversando com vocês. Deixa eu mostrar. A minha calça, Aladim. Só que agora, eu vou ser bem sincera. Eu não sei não se deu certo, tá? Se deu certo, eu mostro aqui pra vocês. Espera que eu vou dar uma pausa, que agora é o momento da máquina de costura. É nada. Antes da costura, eu tenho que alfinetar pra costura sair certa. Mas a gente parou num assunto onde tudo são experiências, né? Você sabe, esses dias eu atendi uma cliente que ela claramente disse: eu me separei e eu quero recomeçar. E eu achei aquilo tão legal e de uma coragem tão grande, porque no começo a gente fica muito deprimido, e é normal, gente. Se você aí desse lado, né, acabou de se separar, por exemplo, talvez todo esse papo que eu tô tendo aqui com você, né, seja distante. Porém, para algumas, né, como essa cliente que eu atendi, não tá distante. Ela entendeu. Eu casei quando eu era mais nova. Ele era o meu príncipe encantado. E o casamento não foi como eu imaginava. Eles ficaram juntos bastante tempo. E ela até que um dia decidiu que o casamento não estava legal, eles sentaram para conversar e eles decidiram se separar. Nem todos são assim, né? Que consegue chegar num lugar de consenso. Mas eu achei muito legal porque ela chegou para mim dizendo: eu quero recomeçar, eu só não sei como, eu só não sei onde, eu só não sei o que eu tenho que fazer, né? E foi muito bacana a construção com ela. Hoje sim, ela está com alguém muito legal, pelo menos, né? É o que ela traz, é o que parece. E ela deixou muito claro, quando ela chegou, que ela não se conhecia. Porque quando ela começou a namorar com esse cara, né, que foi o primeiro marido aí dela, ela não casou, ela tá namorando por enquanto, né? Mas diz que quer casar e diz que quer ter filho. Ela falou: eu era muito nova, eu mal e mal sabia o que eu gostava. Ela falou que ela tava entrando na faculdade, sabe? E realmente, quando a gente é nova, o que a gente sabe sobre nós? A gente sabe muito pouco sobre nós, né? E quando você se separa, você se vê num lugar um pouco perdido. Para onde que eu vou? O que que eu gosto? Se eu pudesse agora fazer alguma coisa sozinha, o que eu faria? Eu gosto de ficar sozinha? São tantas perguntas sobre você mesma que é uma descoberta linda, é uma fase linda. Gente, a borboleta, ela... Você já assistiu um vídeo de como a borboleta se forma? A borboleta, ela nasce como lagarta. Em poucos dias, se eu não me engano, em 4 dias, ela tem que comer para engordar 2000 vezes o tamanho dela. E depois que ela engorda, ela cria lá uma sedazinha, e ela vai se transformando. Gente, é meio assustador até ver o vídeo, porque a pele da lagarta vai saindo e vai formando o casulo. Ela não entra num casulo, né? Não é que ela tá assim, passeando, e de repente ela fala: olha, achei um casulo para eu entrar, vou aqui ficar e virar borboleta. Não. A pele dela vira o casulo e ela forma aquele casulo e ela fica um tempo ali, parada. Que não tá tão parada, a gente sabe. Até que em um determinado momento aquele casulo já não faz mais sentido, né? Aquela casca não faz mais sentido. E ela nasce. E a asa dela nasce dobrada, amassada, um pouco estranha. A asa não tá pronta para voar.
inclusive, ela precisa ficar um tempo com as asas esticadas, né? Para essa asa se fortalecer, secar. E quando a asa dela seca, eu tô falando secar porque eu não sei o nome certo, mas quando a asa dela seca, aí ela voa, aí ela vira borboleta. Se a gente parar para pensar na nossa vida, nas nossas escolhas e nesse processo todo de separação, que momento em que você está? Você está no momento que você está engordando? E calma, eu não tô falando de comida que você tá engordando, eu tô falando que você tá adquirindo experiência, você tá se preparando, você tá comendo, você tá com fome, você precisa ganhar corpo. Muitas pessoas quando passam aí por um processo de separação, maioria, né? Eu falo muitas pra não falar todas, tá? Porque todas é muito generalizado, né? E as pessoas são diferentes. Mas quando a gente passa por um processo de separação, a gente tem um tempo de comida que assim, deixa eu me alimentar de mim, deixa eu entender quem eu sou, deixa eu engordar de mim mesma, deixa eu engordar, deixa eu ganhar corpo, né? De eu me fortalecer. E você vai experimentando coisas novas. E aí, né, no Asas, eu dou vários exercícios para essa fase da lagarta, né? Que é você experimentar, assim, vai se descobrir, vai se alimentar de você, vai num cinema sozinha, vai num restaurante que você nunca foi na vida, que nem algumas falam, eu sempre tive vontade de ficar com fulano tal. Fica, vai experimentar. Eu tenho vontade de viajar sozinha, vai. Eu agora quero me conhecer melhor como agora uma mãe que não tem o pai dentro da casa. Experimenta. Vai se descobrir ao ponto de chegar um determinado momento que alguém te perguntar o que você gosta. Quem é você? E você saber o que vai responder. Você saber dizer, você prefere montanha ou mar? Macarrão ou churrasco? Como eu disse. Você prefere... Você seca seu corpo da cabeça para baixo ou de baixo para cima? Dos pés para cima? Sabe, são pequenas observações para você descobrir o que você gosta. Eu gosto de ficar sozinha. Eu gosto de conversar com pessoas. Eu gosto de trabalhos manuais. Meus alfinetes. Olha que bonitinho esse alfinete, gente. A cabecinha dele é bem pequenininha, ó. Tá vendo? Pra passar a máquina e o alfinete não atrapalhar. Então, primeiro vai se engordar. Depois que você se engordar, tá tudo bem. Fica no seu casulo um pouco. Tem algumas mães, né, que falam pra mim, me sinto meio na inércia. Não faço nenhuma coisa nem outra. Também não namoro, mas também não fico sem ninguém. Eu falo, será que você não tá na fase do casulo? Né? Ou seja, você já engordou o suficiente, agora você tá preparando as suas asas, você tá descobrindo o seu terreno. Aí, você chega um momento que você fala, eu já sei quem eu sou. Eu já sei, tô pronta. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, eu sei quem eu quero, eu sei onde eu quero procurar. Eu sei. Aí é aquela hora que você sai do seu casulo. Só que as asas ainda estão meio tortinhas. Então você tem toda a experiência de você mesma. Você sabe já as coisas que você gosta, você sabe o que você quer. E você ainda não foi atrás disso, né? E aí você conhece uma pessoa, conhece outra. E às vezes pode ser que o voo fique um pouco torto. Mas daqui a pouco a sua asa vai estar pronta para voar. E você vai conseguir voar. E encontrar alguém que faça sentido com você, onde você escolhe. Você vai se sentir mais segura. Porque você sabe onde você está pisando. Entendeu? Bora pra costura agora. Tudo alfinetado. Deixa eu mostrar. Eu faço no chão, né? Porque precisa de uma mesa muito grande. Agora é pra costura. Bora costurar. Pronto. Costurei o entrepernas. Agora é juntar... Opa. Agora é juntar, né, as cavas.
pôr o elástico ali e um elástico aqui para deixar ela amarradinha no tornozelo. Gente, é isso. É o bate-papo de hoje do Costura Comigo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso outra vez, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo isso. E costurar, e conversar, e falar, né? É um exercício. Então, nem sempre eu consigo costurar conversando aqui com vocês. De qualquer maneira, a minha ideia hoje, meu principal objetivo nesse vídeo com vocês, além de te impulsionar a acreditar nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos, você correr atrás daquilo que te faz feliz e se recomeçar para você, ter alguém aí do seu lado, vai atrás, se recomeçar para você fazer um novo curso, vai atrás, se recomeçar para você ter mais um filho, manda bala, se recomeçar para você você se sentir melhor com o espelho, vai fundo, sabe? O exercício que o processo de separação nos traz é a gente olhar pra gente. A gente para olhar pra nós. Infelizmente, para muitas, na dor, né? De qualquer maneira, sendo na dor ou não, o mais importante é você olhar pra você, é você parar pra pensar nesse recomeço, no que te faz feliz, no que é bom pra você, e não desistir. Porque a gente tá nessa vida todos os dias, vivendo minuto a minuto como uma experiência. Enquanto ainda estamos vivos, nós podemos recomeçar, nós podemos experimentar, nós podemos usar tudo que a gente viveu no passado para impulsionar o nosso futuro. Agora, desistir, será? Vale a pena? Desistir para quê e para quem? A sua vida tá aí, você é piloto da sua vida, você é protagonista da sua vida, você pode fazer da sua vida o que você quiser. Então o meu convite para você é que você recomece, seja da onde for, e que você busque a sua felicidade. E que se você, aí desse lado, chegar no final de semana que seu filho vai para casa do pai, você ficar um pouco perdida e você não souber muito bem o que fazer, meu convite para você é: faça corte e costura. Né? Procura um curso online, ou então um crochê, uma pintura, ou qualquer outro trabalho manual. Cada vez mais estudos comprovam o poder para a memória, para trabalhar a ansiedade, para concentração, fora que é uma companhia sua com você mesma. É o tempo onde você está fazendo crochê, que você não está no celular, que você está pintando e está pensando em você, que você está costurando e está refletindo sobre a sua vida. É um convite de você para você. É um exercício terapêutico que eu deixo aqui para você que está querendo recomeçar e está naquela fase onde a lagarta come bastante. Por que não experimentar trabalhos manuais também, para você descobrir se é uma coisa que você gosta ou não. Tá bom? Um beijo especial pra vocês. Se esse vídeo fez sentido pra você, curte, compartilha, segue aqui no canal, compartilha com outras mães que estão passando por isso também, e vamos juntas, porque esse é o objetivo do Asas, tá? Quanto mais juntas nós formos, menos estaremos sozinhas. E eu, Michelle Chiusi, que sou terapeuta familiar, tenho como principal objetivo ajudar mães a não se sentirem sozinhas. Fiquem com Deus. Até a próxima.